Viva Misha Chemly, é o candidato do Partido Volt, um partido recente aqui no Distrito de Santarém. Já antes concorreu no Conselho de Tomar, à Câmara de Tomar, foi o candidato do Volt à Câmara de Tomar. Mas para quem não o conhece, e serão muitos, pedi-lhe primeiro que fizesse uma apresentação. Quem é o Misha Chemly? Ora, muito boa tarde, Sr. João. Antes de mais, não é, agradecer aqui o seu convite para esta entrevista. Claro, obviamente que muitos não só não conhecem o partido, muito menos se calhar conhecem-me a mim. É normal. Eu sou, como já tínhamos referido antes, um luso-ucraniano. Nasci na Ucrânia, na cidade de Lviv, e vim para Portugal com 8 anos, por causa, pronto, foi uma decisão familiar, os meus pais já cá estavam, e pronto, comecei estudei cá desde o segundo ano, portanto acabei tanto o básico como o secundário, e neste momento sou estudante finalista do Instituto Politécnico de Tomar, do curso de Gestão de Empresas. E basicamente isto é o meu assim, historialzinho, a minha biografia curta, porque também tenho só apenas 22 anos, não tenho muita coisa para contar, mas ingressei também depois no Volt logo no início, quando era apenas um movimento político ainda, em 2000 costumo dizer que é finais de 2018, porque era na altura das festas ainda e inícios de 2019, porque pá, oficialmente acho que entrei em 2019, foi quando tivemos mais atividade, a recolher as assinaturas ainda no movimento, a ver se pronto, legalizávamos o nosso partido. E pronto, a partir daí sou um membro do Volt e paralelamente O facto de sem digo. ser luso-ucraniano, de ser imigrante, como é que tem sido recebido? Não é uma situação muito vulgar cá em Portugal ter os imigrantes concorrerem a deputados. Como é que tem sido recebido? Como é que tem sido recebido? Na verdade, de várias maneiras. Não digo que são todas positivas, maioritariamente são positivas, e porque também tenho bastantes conhecimentos que me apoiam, amigos, colegas tanto dos pais como dos antigos professores e assim, ou seja, todos dão um certo apoio, mas também há aquelas reações negativas, não é? Críticas, uns certos nacionalismos que aparecem por aí. E também era por causa disso que vim para o Volt, porque o Volt é contra esses nacionalismos e populismos, não é? Portanto, estou no sítio certo. E mesmo ao me criticarem, não. É isso que eu lhe ia perguntar. O que é que o motiva a concorrer a um cargo político? O que é que a este trabalho político? Quais são as suas razões para aderir ao Volt? Epá, as razões são porque, como disse, o próprio Volt surgiu ao Brexit, como os que sabem conhecem essa situação. O Brexit foi em 2016, finais de 2016, inícios de 2017, e o Volt é um partido contra os próprios nacionalismos, populismos, extremismos, e eu vi a ideologia do Volt e associei-me com ela. Portanto, o objetivo com o qual me candidato é mesmo essa alternativa que o Volt nos fornece, ou seja, somos centristas, o que desde já é uma vantagem para todos, pois ser centrista significa que não vamos ter conflitos nem com os da direita nem com os da esquerda. O Volt, isto aqui já introduzindo um bocado, não é? O Volt baseia-se em dados científicos, não é? E escolhe, no fundo, tanto da direita como da esquerda, a melhor opção. Sendo assim um partido que queremos levar para o nosso Parlamento, não só o Parlamento português, mas o Parlamento europeu, também já lá temos um eurodeputado, ou seja, vemos um futuro bastante positivo se o Volt, digamos, for eleito, tanto em Portugal como nos outros países europeus, porque somos pró-europeus, somos europeístas também. Não esquecer esse facto importante. E que propostas é que o Volt tem, tanto aqui para o distrito como para o país?
Claro, vemos tanto a nível local, ou seja, distrital, como a nível nacional, que é a prioridade, não é? Mas nunca esquecendo aqui a parte mais do interior, Santarém e outros distritos, onde os meus colegas também são candidatos. Temos o nosso programa eleitoral, não é? No qual tivemos a discutir bastante, porque houve tópicos que nem todos concordavam, mas foi aprovado um programa com 5 tópicos principais e um tópico extra, que é o tópico europeu. Se quiser, eu posso aqui referi-los. O primeiro é o Estado inteligente, ou seja, o Estado inteligente, onde incluímos a administração pública, a educação, a saúde, a justiça e também como uma finalidade importante a liberdade e direitos digitais. Isso é o tópico número 1, uma extensão por volta de 50 páginas nesse tópico 1. Depois o tópico 2, que para nós é um dos mais importantes também, na minha opinião, que é o renascimento económico. Portugal precisa muito dessa, digamos assim, e depois divide-se esse tópico em também certos setores, que é o inovação e setores de futuro, e depois investimento público e infraestruturas, que é importantíssimo, mercado de trabalho, política fiscal, regulação e concorrência e depois sustentabilidade económica. Isto na parte da economia, que a gente quer, digamos assim, introduzir certas reformas nessa área. Depois o nosso tópico 3 é a igualdade social, que também se divide em luta contra a discriminação, o alívio da pobreza e integração social, política de habitação, e depois temos uma fase que é o teu corpo, a tua decisão, onde temos as questões tão importantes como a eutanásia, a maternidade de substituição, o trabalho sexual, ou seja, são tópicos muito importantes que, embora a economia, o renascimento da economia seja importante, nós tentamos equilibrar o nosso programa dessa maneira. Eu, por fim, temos os mais 2 tópicos, que é o equilíbrio global e dar voz aos cidadãos. Na minha opinião, esse quinto, dar voz aos cidadãos, que é, digamos assim, eu já defendia esse tópico nas minhas autárquicas, onde o objetivo era integrar a sociedade na vida política, não é dar voz, praticar uma democracia participativa, de certa maneira, não é? Algo que durante os últimos anos não tem sido assim tão popular, ou seja, a nossa democracia tem que ser feita para os cidadãos, sempre, e os cidadãos têm que ser os membros mais ativos dessa política, o que não tem acontecido, e nós queremos estimular, então, essa participação dos nossos cidadãos, a partir também do sistema eleitoral e político, direitos e cidadania, e depois, claro, a cultura. Disse-lhe que eram estes 5 tópicos mais um extra, que é, digamos, o nosso programa é 5 mais 1, e o sexto, então, o sexto tópico é a reforma da União Europeia, e isto aí já entramos na nossa fase, na nossa característica europeísta do partido, não é? E isso engloba já depois relações mais entre os nossos colegas europeus. É um tópico, digamos assim, de certa maneira, para mim, nestas legislativas, um pouco mais secundário, porque a preocupação, como é óbvio, é os cidadãos portugueses e estamos para entrar no Parlamento para nos preocuparmos inicialmente com cada cidadão português e os que residem cá. Portanto, esse tópico será depois um acréscimo, depois de tudo o que tivermos cá já a ser feito, podemos então entrar nesta reforma da União Europeia, que é também um ponto importantíssimo para o futuro de Portugal. Muito bem, falou-me do programa do Volt. Eu perguntava-lhe ainda se, em termos concretos, práticos, por exemplo, aqui para o Distrito, na área das infraestruturas, da saúde, da educação, se tem algumas medidas concretas de defesa de uma ou outra obra, de alguns projetos que considere que devem ser defendidos no Parlamento pelo Volt, se for eleito.
Claro, como é óbvio, com um programa de quase 170 páginas, temos propostas, não é, definidas e em cada setor que lhe referi tem uma ou duas ou mais até propostas claras que queremos, não é, introduzir dentro do Parlamento e depois votar dentro de todos os colegas que forem eleitos. Posso referir um dos que deu mais polémica aí dentro do partido até, que é a parte da energia nuclear, que muitos disseram que até que saíram muitos dos colegas das listas, não é? Tanto de Lisboa como até da minha, houve colegas que saíram porque não queriam fazer parte de uma lista que defende a energia nuclear, e será um tópico que poderemos defender muito fortemente para, digamos assim, defender aquilo que tem sido, digamos assim, o aquecimento global, depois a parte tanto nem é só a poluição, como a crise climática que estamos a vivenciar, não é, no século XXI. Portanto, vemos a solução à energia nuclear, por exemplo, que e analisamos isto com todo o pormenor possível, que tem sido uma energia bastante limpa nos últimos anos e segura, por muitas preocupações que têm sido. Eu até sou um próprio exemplo de pessoa que viveu aquela, não viveu, mas conhece muito bem, muito perto a tragédia de Chernobyl, não é? Uma tragédia nuclear, uma das maiores, se não a maior a nível mundial. Portanto, e neste momento estou a defender aqui o nosso programa que tem essa introdução de energia nuclear, que é algo assim novo para os portugueses, mas é algo que irá proporcionar muita poupança e irá influenciar também, digamos assim, a ascensão da nossa economia em certos setores. Portanto, isto é um dos exemplos que lhe posso dar assim mais, como é que é dizer, mais epá, é uma Práticos. ideia mais, exato, Sim. prática que estamos a introduzir. Temos muitas também, como a eutanásia, por exemplo, onde até hoje estivemos a publicar nas nossas redes sociais que a parte da eutanásia não é, tem que ter o seu lugar e, nomeadamente, não é só a eutanásia que conta, não é? São os direitos do cidadão, ser ele a escolher aquilo que quer. Portanto, eu gostei da frase que hoje nós metemos, que legalizar a eutanásia passiva, ou seja, o voto opõe-se firmemente à eutanásia ativa. O que é a eutanásia ativa? É quando um médico ou outra pessoa administra intencionalmente uma dose fatal de um medicamento, não é? Ou seja, isso somos contra, e como é óbvio, qualquer partido tem que ser contra, que se estamos a viver num Estado democrático. Mas legalizar, por exemplo, o suicídio assistido para adultos competentes, ou seja, quando a pessoa faz o pedido por sua livre vontade. Ou seja, estamos numa democracia. Isso são coisas que não podem ser proibidas aos cidadãos se é a vontade deles. Agora, se forem influenciados, claro que temos de prevenir essas situações e puni-las de certa maneira. Mas lá está, somos bastante democráticos em relação a essas ideias e, por exemplo, como me tinha pedido uma ideia de saúde, lá está, esta é uma delas, que é uma possível saída para muitos cidadãos, e até sabemos que o Marcelo há pouco tempo vetou essa proposta, não é? Sim, agora, Ora, o que é que eu tinha aqui? Uma para o Distrito de Santarém que eu gostava de dar, ou seja, era mais que queremos dar mais voz ao interior, ou seja, a parte e sabemos que o Distrito de Santarém podemos considerá-lo mais, mais do interior do que do litoral, não é? Que é a verdade. sim. Portanto, sabemos que os cidadãos do interior sentem-se um pouco isolados, e isto já nas autárquicas eu tinha referido em vários debates que temos que começar digamos assim, aquela parte da democracia, não é, participativa que eu tinha-lhe falado, será mais proporcionada para os distritos isolados, como por exemplo até a própria Beja, que eu tenho lá uma colega que estamos a trabalhar neste sentido de melhorar, digamos assim, a vida ativa para os cidadãos, e serão vários os temas de como as ideias de como podemos melhorá-lo, ou seja,
como é que poderemos fazer com que os cidadãos participem na nossa política e mesmo em termos da abstenção, melhorar a mesma através do voto eletrónico, por exemplo, ou introduzir, digamos assim, não diria coimas, mas se calhar até antes pelo contrário, um certo benefício às pessoas que têm uma participação política ativa. No fundo, estamos a decidir o nosso futuro através da política e ser inativo é ser de certa maneira ignorante. Temos que ter isso em conta. Muito bem. Resta-me então agradecer-lhe o seu tempo, Misha. Ok. Obrigado eu também Obrigado. por este convite e esperemos que os cidadãos, não é, no dia 30 decidam o melhor e apelo a todos, desde já também, os que estiverem a ver esta entrevista, para que leiam os programas, analisem com toda a seriedade antes de irem votar, porque tenho visto ultimamente que os votos são mais de preferência familiar ou preferência de cor, e não podemos esquecer que a política não é um clube de futebol que pode perder um jogo e é pá, pronto, não influencia a vida de ninguém. Um partido ao perder as eleições ou a ganhar influencia o futuro não só de cada português, como depois no futuro dos nossos filhos e das gerações seguintes. Portanto, com toda a seriedade, ir votar dia 30. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João.